Boa noite, vamos seguir aqui com o livro História da Igreja. Como o homem é responsável. Mas onde? Pode-se perguntar, e de que forma entra a responsabilidade do homem? Melhor, aqui é uma pergunta. E de que forma entra a responsabilidade do homem? Certamente o homem é responsável por considerar que Deus é verdadeiro e aceitar como justo, por mais humilhante que seja. Seu julgamento, sua natureza e caráter. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. 1 João 5:9. Aceite esse quadro sombrio que Deus pinta sobre um homem e diga: Este sou eu. Isto é o que eu tenho feito e o que eu sou. A salvação é pela fé, não pelo arbítrio ou desejo, escolha ou obras, mas sim pelo crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, de 16 a 19. Como poderia alguém deixar de ver que uma responsabilidade é criada por essa demonstração de bondade divina em Cristo e uma de caráter tão óbvio, solene e considerável? Tanto é assim, de fato, que a evidência é decisiva e final, e que o incrédulo será julgado diante de Deus. Não é uma questão, perceba, deles não encontrarem perdão, mas de preferirem as trevas à luz, para que continuem em pecado. Isto é o que Deus coloca contra eles. E como poderia haver um fundamento mais justo e razoável de condenação? Impossível. Que possa ser a feliz condição de todos os que leem essas páginas de se curvarem à humilhante sentença das Escrituras sobre nossa natureza e de nos considerarmos pecadores perdidos à vista de Deus. Que assim um Deus todo misericordioso e gracioso nos encontre na grandeza de seu amor e nos abençoe com tudo o que é devido a Cristo, como o Salvador da humanidade. Muito bom isso aqui, viu? Algum irmão quer fazer comentário?
Os nestorianos. Como a seita chamada de nestoriana ocupa um lugar importante na história da Igreja, vamos tomar nota brevemente de sua formação. Eles são, às vezes, chamados de sírios, uma vez que seu fundador. Cremos que são numerosos na Síria atualmente, mas não receberam do governo turco a proteção a qual tinham direito, e assim foram expostos a constantes assaltos das tribos predatórias. Milhares de nestorianos nas montanhas do Kurdistão, incluindo homens, mulheres e crianças, foram massacrados em 1843 e suas vilas totalmente destruídas pelas tribos curdas. Desde o ano 1834, uma interessante missão foi estabelecida entre eles pelo Conselho Americano de Missões Estrangeiras. O caráter e procedimentos da missão são muitos comentados por Dr. Grant. Um dos missionários que residiam entre os nestorianos por um tempo considerável e que tinha estudado seus modos e costumes com grande minúcia e cuidado e acabou publicando um tratado visando provar que essa interessante classe de pessoas são os descendentes das 10 tribos perdidas de Israel. Mas suas conclusões, como outras sobre o mesmo assunto, podem muito bem ser postas em dúvida. Nestório, um monge sírio, tornou-se um presbítero da igreja em Antioquia. Ele era estimado e celebrado por conta da rígida austeridade de sua vida e do impressionante fervor de sua pregação. Ele atraiu grandes e atentas audiências e logo se tornou um grande favorito do povo. No ano 428, ele foi consagrado bispo de Constantinopla. Mas a disciplina do claustro tinha lhe preparado mal para uma posição tão importante na vida pública. Tão logo ele foi promovido a esse nível, ele começou a demonstrar um zelo intemperado contra as várias descrições dos hereges, o que devia-se mais ao fanatismo do monge do que ao espírito tolerante e suave do cristianismo genuíno. Em seu discurso inaugural, dirigindo-se ao imperador Teodósio, o jovem, ele se pronunciou com estas violentas expressões: dá-me um país purgado de todos os hereges, e em troca, por isto, eu lhe darei o céu. Me ajude a subjugar os hereges, e eu lhe ajudarei a subjugar os persas. Mas não demorou muito até que o
próprio Nestório fosse também acusado de heresia. O novo bispo, logo, em seguida, pronunciou sua declaração de guerra contra os hereges por meio de atos de violência e perseguição. Ele excitou tumultos entre o povo. Os arianos foram atacados, sua casa de reuniões foi queimada e outras seitas foram perseguidas. Tais procedimentos, no entanto, logo levantaram contra Nestório, até mesmo dentre os ortodoxos, uma numerosa hoste de inimigos que buscaram e logo conseguiram sua queda. Aconteceu assim. Continua no próximo tópico. Aí dá essa passagem aí lembra aquele texto que a gente estava vendo ontem, né? De Timóteo lá, que é o cristão não convém contender, né? E parece que esse bispo aí, né? Na história, né? Ele que tinha vamos dizer assim, uma vida ascética, né? Pelo que eu entendo aí, ele tinha uma vida ascética, daqueles que veio de mosteiros e tudo mais. E a gente percebe como uma vida assim não significa, né, que a pessoa vai ter apreendido ou compreendido a revelação da palavra de Deus para a igreja, né, como ela tem sido dirigida para nós hoje, para a igreja, e para cada cristão individualmente, nesse tempo da graça. Então, ele deve ter lido, né, a carta de Paulo a Timóteo, mas você vê que o efeito na vida dele não teve um efeito no coração dele, né, com relação a isso. Né, fora outras, além disso, né, do cristão não convém contender, entrar em contendas, né, a gente tem outras palavras muito mais, vamos dizer assim, incisivas, como lá em Romanos, capítulo, deixa eu lembrar aqui, Romanos, acho que é capítulo 13, fala capítulo 13, verso 8, quando fala assim, a ninguém devais coisa alguma no seu amor, porque vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E depois tem outro também texto que fala que se depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Deixa eu ver se é aqui em Romanos mesmo que fala isso. Romanos, capítulo 12, o capítulo anterior também, né? O capítulo 12, 18, 38. 12, 18, fala assim, se possível, quando estiver em vós, de paz com todos os homens. E aí continua, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E nesse capítulo mesmo, mais no início, lá no 9, a gente vê assim, ó, o amor seja não fingido, aborrecer o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a gente tem
muitas passagens, né, da Bíblia, aí no caso do Novo Testamento, das epístolas, que com certeza, né, eles tinham todos esse escrito aqui. A gente tem hoje aqui nas nossas mãos, é porque, né, eles já tinham também lá naquela época lá, né, foram preservados, né, inclusive quando a igreja resolveu ver quais os livros seriam os livros inspirados realmente, né, a igreja já lia todas essas epístolas aqui de Paulo, e de Pedro, de Judas, de João, os evangelhos. Eles só fizeram confirmar aquilo que as igrejas já liam. Então a gente vê que não era do desconhecimento né, de um irmão desse, o que a palavra fala, né, de como nós devemos nos portar perante os nossos irmãos, mesmo que ele venha trazendo uma, uma doutrina que não que pode estar errada ou que tem falha, né? Então a palavra fala para não contender. E se for uma doutrina que vai contra a pessoa do Senhor Jesus, então a gente nem conversa, né? Não vai nem conversar, nem brigar, fazer nada, deixa lá, né? Então é assim, né? E a gente vê como já desde o início ali, esse irmão aí, né? Ele falhou gravemente nisso aí, porque atacar os outros irmãos, né, até mesmo fisicamente por causa de doutrinas, né, é bem sério isso aí. Se houver mais algum pensamento, pode interromper. Vou continuar então. O novo bispo logo em seguida pronunciou sua declaração de guerra contra os hereges por meio de atos de violência e perseguição. Vou lendo essa parte aqui de novo, né? Ele excitou tumultos entre o povo. Os arianos foram atacados, sua casa de reuniões foi queimada e outras seitas foram perseguidas. Tais procedimentos, no entanto, logo levantaram contra Nestório, até mesmo dentre os ortodoxos, uma numerosa hoste de inimigos que buscaram e logo conseguiram sua queda. Aconteceu assim. A gente segue aqui agora. Só, Anastácio. só um adendo aí, Dal. Só um adendo. Essa perseguição dele aí contra os hereges, as seitas e tudo mais, eram todos cristãos, viu? Né? Esses que estão chamando aí de hereges eram cristãos também. Esses arianos aí, também cristãos, entendeu? Só que a gente já sabe, né, que a igreja aí nessa época já estava começando as divisões, né, por pensamento, por linhas doutrinais e outras coisas mais. Mas todos aí professando a fé em Cristo, mas havendo aí as divisões, as seitas e as heresias por conta de pensamentos e outros tipos de doutrinas, entendeu? Anastácio e a Mariolatria. Anastácio e a Mariolatria. Anastácio, um presbítero que tinha acompanhado Nestório desde Antioquia e que era seu amigo íntimo, atacou em um discurso público o uso da expressão Mãe de Deus, que era aplicada à Virgem Maria. O termo, então posto,
em oposição tão violentamente, tinha do seu lado a autoridade do uso consagrado pela tradição e muitos nomes de grande peso para com o povo. Nestório aprovou o discurso, apoiou seu amigo e, em vários discursos, explicou e defendeu seu ataque. Muitos ficaram satisfeitos com esse discurso, com esses discursos, e muitos se despertaram contra Nestório e seu amigo. A agitação em Constantinopla foi imensa. Os gritos de heresia, heresia se ergueram e as chamas de uma grande e dolorosa controvérsia se acenderam. A diferença entre Nestório e seus oponentes. Nunca houve uma contenda doutrinal na qual os partidos em conflito fossem tão próximos. Ambos aderiam e apelavam ao credo niceno. Ambos criam na absoluta divindade e na perfeita humanidade do Senhor Jesus. Mas foi inferido pelos inimigos de Nestório, especialmente por Cirilo, que ele era inconsistente quanto à encarnação, com base em sua objeção ao termo Mãe de Deus. O significado ou importância do disputado termo, como usado pelos doutores do século anterior, não era o de implicar que a Virgem comunicou a vida divina ao Salvador, mas de afirmar a união da divindade e humanidade em uma pessoa. Que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Era Deus encarnado. Assim foi atribuída a Nestório a ideia de que ele defendia a mera humanidade do Redentor e que o Espírito apenas habitou nele após ter se tornado um homem, como acontecia antigamente com os profetas. Mas Nestório, enquanto viveu, se declarou totalmente oposto a tais opiniões. Também não parece que tais opiniões foram algumas vezes afirmadas por ele, mas apenas inferidas por seus adversários, com base na sua rejeição do epíteto, abre aspas, Mãe de Deus, e de alguns termos incautos e ambíguos que ele utilizou em seus discursos públicos sobre o assunto. Dá uma pausa aqui. Cirilo e a ortodoxia. Cirilo, bispo de Alexandria, na controvérsia que tinha se erguido, aparece como o grande campeão da ortodoxia. Mas todos os historiadores concordam em atribuir a ele um caráter mais soberbo e contrário ao de um cristão. Ele é acusado de ser movido pela inveja
por causa do crescente poder e autoridade do bispo de Constantinopla e de ser incansável, arrogante e inescrupuloso em seus caminhos. Ele era também tão violento contra os hereges quanto Nestório. Ele perseguiu os novacianos e expulsou os judeus de Alexandria. Um zelo honesto e piedoso pode ter animado esses grandes clérigos, mas eles falharam totalmente em unir ao zelo a prudência e moderação cristã, e logo alinharam ao zelo as piores paixões da natureza humana. Cirilo foi primeiramente impelido a entrar na controvérsia quando descobriu que cópias dos sermões de Nestório estavam circulando entre os monges do Egito e que eles tinham abandonado o termo Mãe de Deus. Ele imediatamente culpou tanto os monges quanto Nestório e denunciou a novidade como herética. Todas as partes logo se agitaram e palavras raivosas, que não precisam ser agora repetidas, foram usadas por todos os partidos. É suficiente dizer que, quando Nestório descobriu que Cirilo tinha habilmente conseguido assegurar a influência de Celestino, bispo de Roma, e que ele estava envolvido com outras dificuldades, ele apelou a um concílio geral. Como alguns de seus oponentes já tinham peticionado para tal assembleia, ela foi acordada. E o imperador Teodósio emitiu ordens para uma assembleia em Éfeso no ano 431, que é chamada de Terceiro Concílio Geral. Eles se reuniram em junho. Cirilo, em virtude da dignidade de sua sé, presidiu. Acusações foram postas contra Nestório. Ele foi condenado como culpado de blasfêmia, privado da dignidade episcopal, cortado do sacerdócio em todas as partes e enviado ao exílio, no qual ele terminou seus dias por volta do ano 450. Cerca de 200 bispos assinaram a sentença contra Nestório, mas ainda assim permanece a questão, por parte da maioria dos historiadores, se ele era realmente culpado de aderir aos erros pelos quais foi condenado. Mas todos concordam que ele era imprudente e intemperado em sua linguagem, vaidoso de sua própria eloquência, que considerava os escritos dos primeiros pais e que era apto a ver heresias em tudo o que diferia da fraseologia dogmática a qual estava acostumado desde jovem. Mas é difícil determinar quem foi o principal causador dessa grande disputa, se foi Cirilo ou Nestório. Dá uma pausa.
O encerramento do período de Pérgamo. O concílio de Éfeso estava longe de pôr fim a essas contendas vergonhosas. Em vez de restaurar harmonia à igreja, só fez aumentar suas angústias. João, bispo de Antioquia, e outros clérigos orientais julgam Cirilo e seus amigos de terem agido muito injustamente e com precipitação inadequada no caso de Nestório. Assim, ergueu-se uma nova controvérsia. E em meio a isto nasceu uma nova heresia. O eutiquianismo. Eutiquianismo, que muito perturbou as igrejas orientais por cerca de 20 anos. Eutiques, abade de um convento em Constantinopla, na ânsia de sua oposição ao nestorianismo, correu ao extremo oposto. Ele foi acusado de inconsistência quanto às doutrinas da encarnação e denunciado como herege. Isto levou a outro concílio que ocorreu na Calcedônia no ano 451 e que é chamado de Quarto Concílio Geral. Mas os detalhes dessas disputas locais fogem do escopo deste livro. Nosso plano é dar ao leitor um esboço distinto no menor espaço possível e apenas apresentar alguns poucos detalhes em casos em que o nome da pessoa se tornou um sinônimo para as opiniões que ensinava, tais como Ário, Pelágio, etc. Ou quando os eventos, tais como as grandes perseguições, merecem a atenção da Igreja ao longo de todas as eras. Para levar a cabo esses propósitos, será agora necessário voltarmos nossa atenção mais especialmente ao poder crescente e às sublimes pretensões da Igreja de Roma. Em Leão, o Grande, podemos ver o encerramento do período de Pérgamo e a aproximação da monarquia papal. Mas antes de nos aventurarmos nessas águas turbulentas, faremos bem em estudarmos nosso mapa divino, a história profética de Deus, da Igreja, durante aquele período tenebroso e muitas vezes, tempestuoso. Algum comentário? Esse período que acabou, está acabando, né, de falar, que fala da carta à igreja de Pérgamo, ainda não é o catolicismo, né, a igreja católica estabelecida plenamente. Mas o que a gente vê aí já é, né, um caminhar para o estabelecimento da igreja católica. Você vê que ali, né, nessas heresias todas que estão acontecendo, nessas disputas, eles vão, né, para fazer um concílio, eles vão pedir autorização do imperador romano, o Teodósio ali, né? Ou seja, quem presidia o concílio da igreja era o imperador
quem presidia na concílio da igreja, no caso, naquela época ali, era o imperador romano. Isso começou, claro, né, a gente já leu lá desde Constantino, né, quando o primeiro imperador ali que se disse cristão e que abraçou o cristianismo. Desde então, ali, os concílios foram todos presididos por imperadores romanos até aí, até depois que foi instituído o papado, né? Então, Pérgamo é esse início, né, ou assim, a preparação assim, para o estabelecimento da Igreja Católica, que se estabelece com, né, a gente viu aí como o bispo de Roma, ou da Assembleia que estava em Roma, e aí esse bispo de Roma e essa Assembleia que estava em Roma começou a ter uma preeminência acima das outras assembleias. Por quê? Porque Roma era a capital do Império. E aí, né, a Assembleia em Roma e o bispo que estava em Roma começou a ter, vamos dizer assim, uma preeminência ou um poder mais elevado, vamos dizer assim, uma posição mais elevada do que as outras assembleias e outros bispos e tudo mais. Aí daí para virar o papado, né, foi um pulo, e acho que na continuação aí deve narrar como tudo isso aconteceu aí. Não sei se mais algum irmão gostaria de fazer comentário. Já são 8h57. A gente está para encerrar às 21h. Vamos dar um tempo aqui e, se algum irmão não for comentar, a gente deixa o capítulo 13 para a próxima reunião. Certo, irmão? Então, próxima reunião a gente continua seguindo aqui, se estivermos aqui, se o senhor permitir.